Aqui eu tô preparando a bolsa Alice, tá? Que é a menorzinha. Essa aqui eu vou fazer com aquela alça de mão, igual eu fiz a grande. Então, eu vou mostrar como que eu corto o forro dela. Eu já virei com o direito pra cima, ó. Tá o lado brilhoso. Esse aqui é o forro, né? É o forro não, é o avesso. Então, eu corto aqui, ó, nessa extremidade e nessa... Poderia sobrar um pouquinho mais, mas eu já gosto de cortar certinho, ó. O importante sempre é aqui e aqui tá exato, ó. O meu tá bem certinho, ó, no forro. Aqui também tá bem certinho. Eu cortei certo de todos os lados, mas poderia deixar sobrando lá e aqui. Só que eu já cortei certo. A sobra do tecido eu já corto quando é nylon, né? Aí eu não uso viés boneon, eu uso o próprio nylon. Eu corto com 2,5 já as tirinhas, ó, pra fazer o viés depois. E o bolso dela sobrou só uma tirinha. Eu vou fazer a marcação aqui pra mostrar e depois eu vou... o forro não vai dar inteiro, aí eu mostro como eu fiz. Normalmente eu boto o bolso assim, ó, inteirinho aqui, né, para entrar aqui pelo lado dentro da bolsa, né? Mas esse não sobrou uma tira grande, então eu vou colocar ele mais para dentro um pouquinho, né? Não vai chegar na borda, mas vai dar igual. Aqui, ó, eu para marcar o bolso, eu deixo bem certinho, ó, nas extremidades e marco essas 4 quinas aqui, ó. Eu vou botar bolso só de um lado, então eu marco só de um lado, não preciso dos dois. Se eu fosse colocar bolso dos dois lados, eu marco as 4 quinas dos dois lados, então são 8, né? Mas eu vou marcar só de um lado, tá? Confiro se tá certinho no lugar. Eu vou marcar essa quininha aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Agora eu já posso tirar de cima, ó, essa marcação aqui e ali vai me ajudar, né, a centralizar o bolso aqui, ó. Ó, o meu forro, ele tinha sobrado uma tira de 50 centímetros de comprimento, que é a largura do forro mesmo, né, por 14 de altura. Só sobrou isso porque eu já tinha usado para outra coisa. Então, eu dobrei essa tira, ó, costurei ela e cortei as quininhas aqui, ó, pra ficar mais fácil de desvirar. Aí, deixei um pedacinho aberto aqui. O resto eu fechei tudo, né? Aqui já é a dobra. Agora, eu vou desvirar e aí eu vou mostrar como eu vou costurar, porque vai ficar um pouquinho menor, tá vendo? Ó, aqui eu já desvirei. A minha abertura tá aqui, ó. Botei pra baixo, né? Aqui tá a minha marcação e lá tá a marcação. Normalmente eu faço a tira comprida passando dessa marcação, que aí o bolso fica inteiro. Como não sobrou, eu tô aproveitando, né? Eu vou fazer assim. Então, agora eu centralizei, aqui tem um dedo mais ou menos, aqui tem mais um dedo. Aqui tá bem na direção, né, de baixo. Agora eu vou costurar aqui. E acho que vou fazer mesmo que ele ficou menor, mas eu vou ainda fazer uma costurinha no meio. Aí agora eu coloco o alfinetinho aqui e costuro essas partes e divido, aí o bolso já tá pronto. Ó, eu já fiz a costurinha em volta. Eu não fiz bem no meio para ficar um menorzinho, que esse aqui dá um celular. E esse aqui dá alguma outra coisinha maior. Daí eu não fiz bem no meio para não ficar do mesmo tamanho, né? Deixei um menorzinho maior. Aí já tá pronto. Agora eu vou começar a pregar a alça e daí eu mostro. Ó, eu deixei tudo cortadinho aqui para mostrar para vocês. Eu vou estar usando alça preta, porque combina aqui com a orelha do Mickey, né? E também porque eu precisava de uma alça de 2 centímetros. E essa alça aqui vai dar certinho e eu só tinha ela em preto. Então, eu vou estar usando o zíper preto também pra ficar combinando ali. Ó,
Então, o zíper é o tamanho da bolsa, que o meu tá maior um pouco, porque eu tinha esse pedaço cortado, daí já vou aproveitar ele. Eu tenho uma alça grande, que é a transversal, de 1,15 m, tá? Que eu já vou preparar ela. Aí eu tenho um regulador de alça, tenho 2 mosquetões. Isso é para alça transversal, né? Aí, para segurar esses mosquetões na lateral, eu tenho 2 pedacinhos de alça de 6 centímetros com uma meia argola. O outro tá aqui. E tenho para alça de mão, que vai aqui, ó, onde eu coloquei a fita adesiva, né? Eu tenho 2 pedaços de alça de 52 centímetros. Então, aqui, ó, da borda até aqui, eu fiz uma marcação de 15 centímetros. Daqui até aqui tem 15. Essa menor parte aqui, ó, ela tem 5. E a minha alça tem 2, então eu deixei 1,5 para cada lado. Eu marquei 1,5 da borda até aqui. Deixa eu ver se tá, ó. Aqui eu fiz a marcação dos 15. Aqui eu marquei 1,5. E aí, quando eu colocar essa minha alça, eu vou colocar tampando essa linha aqui, ó, que eu fiz de 1,5, que ela vai ficar bem no centro. Porque aqui eu preciso ter costura e aqui também. Então, por isso que não dá de usar alça de 3 centímetros nessa bolsa. Na Alice, né? Na Mia já dá. Aí, eu vou usar a fita adesiva para ajudar a ficar a alça no lugar. Aqui, nesse meinho, eu já fiz já encontrei o centro aqui, ó. Que é para colocar essa pecinha. Aí, eu vou estar colocando ela aqui. E depois eu vou estar colocando o zíper. Agora, em primeiro lugar, eu vou preparar a alça transversal, que é a de 1,15 m. Ó, eu vou pegar e colocar a alça primeiro nessa parte aqui do meio. Então, eu vou colocar aqui, opa, atrás pra frente. Eu vou colocar, entra aqui. Ó, eu passo assim. E agora eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó, nessa parte, para tá costurando. Aí deixo um pouquinho mais afastado para poder passar o calcador aqui, né? E vou costurar essa parte. Aí aqui faço a dobrinha e vou costurar. Eu faço 3 costuras, eu volto aqui e faço mais uma. Ó, tá costura. Aí aqui sobra algumas linhazinhas, eu vou cortar. Deixa eu ver pra vocês verem. Ó, aqui, ó. Aí essas linhas eu corto, né? E queimo, porque a poliamida é bom queimar. Então, essa parte já tá feita. Aí, agora eu vou passar... Eu vou passar o mosquetão. Ó. E aí, eu volto a alça aqui. E passo novamente no outro lado. Ó, então, o mosquetão tá aqui, ó, né? E a alça tá arrumadinha aqui. Nessa outra pontinha que sobrou, eu vou costurar o outro mosquetão. Eu cuido pra botar pro mesmo lado, né, ó. Pra virar pra cá, pra ficar o avesso certinho. Agora aqui eu vou costurar e aí essa alça tá pronta. Aí depois é só cortar as linhas e queimar. Aí ela vai ficar assim,
com o regulador e mosquetão nas duas pontas. Ó, aqui eu já selei agora, já costurei aqui também, então a alça já tá prontinha. Com os dois mosquetões, tá prontinha. Agora eu vou preparar a outra alça. Aqui, ó, eu já vou deixar essas pecinhas colocadas também. Aqui eu marquei, né, o centro que eu falei, vou colocar bem no meinho aqui e passar só uma costurinha de segurança. Ó, eu costuro só na ponta, bem costuradinho pra não soltar depois, né? Aí o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Tá colocadinho também, então já tô com as duas pontas aqui, ó. Agora eu vou colocar a alcinha aqui onde eu coloquei as fitas, né? Eu tiro essa fita, não a fita, né? Tiro o papel que tá protegendo aqui, ó. E vou começar a alça aqui da ponta, tapando aquela minha linha. Ó, tá coladinha. Aí eu vou até a marcação que eu fiz aqui, ó. Aí aqui em cima, pra eu conseguir enxergar, eu vou fazer um risquinho de giz. E eu tapei a linha ali, tá? Aqui, ó, vejo onde tá a marcação do 15 e faço um risquinho com giz. Agora eu tiro o outro lado. E começo daqui da ponta, tapando a linha do mesmo jeito, até minha marcação do 15 centímetros. E faço outro risquinho de giz. Então, agora ela ficou assim, ó, colada ali, com essa alcinha de mão já solta. Eu vou fazer uma costura começando do lado de cá, vou até o risco do giz e volto nos dois lados. Aqui dentro, ó, e faço o outro ladinho. Esse lado já tá preso. Agora eu vou fazer essa outra ponta. Já tá os dois lados presos aqui e essa alça ficou assim. Agora aqui e aqui eu vou botar um ribite cada lado pra ajudar a segurar mais a alça. E também fica mais bonitinho. Daí aqui tá pronto, ó. Agora eu vou fazer igual eu fiz desse lado aqui. Ó, aqui eu já prendi a alça dos dois lados e já coloquei o ribite também aqui e coloquei aqui desse lado e desse, que aí ajuda a deixar mais firmezinha, né, a alça. Agora eu vou colocar o zíper, mas aí para isso eu tenho que trocar a linha.
Na verdade, eu posso ainda usar essa aqui, que eu tô com linha preta, depois eu troco só pra rebater. Vou prender o zíper aqui. Aqui eu já prendi o zíper. Depois, quando eu colocar o forro, aí eu já troco a linha. Aqui também tá presinho. Agora eu vou trocar a linha pra prender o forro aqui pra depois rebater. Agora eu já troquei a linha, coloquei linha bege, né, em cima. Não é bem bege, é meio douradinha, porque aqui vai combinar, e embaixo eu botei begezinha dessa cor. Aqui eu já tô com o forro. Ó, agora aqui eu vou juntar bem certinho, porque como eu cortei meu forro bem do tamanho, né, do quadrado, claro, eu não tirei essas partes aqui, né, deixei inteiro, mas como ele tá bem certinho, eu tenho que centralizar bem aqui, não pode nem faltar e nem sobrar. E eu vou costurar em cima dessa linha que eu costurei o zíper. Pode ser um pouquinho mais pra dentro aqui, ou pode ser em cima, mas não pode ser mais pra fora. Aí eu troquei o calcador por um mais fininho, que aí fica mais fácil de eu fazer. Como a alça tá aqui, ó, e a parte do volume dela também, fica um pouquinho mais chato de costurar isso aqui, porque dá umas escorregadinhas. Então, por isso eu troquei o calcador pelo de zíper, pra ficar mais fácil, né? Ó, eu costurei praticamente em cima, alguns lugares com um pouquinho mais pra dentro, mas pode ser, só não pode vir pra fora. E daí, ela vai tá assim, sem aparecer linha embaixo, né? Agora eu vou costurar o outro lado e daí vou desvirar. Ó, agora aqui tá desvirado. Aí, como eu centralizei bem certinho aqui, ó. Eu consigo mostrar. Ó, aqui não sobra e não falta, né? Dá certinho. E aqui também vai dar. Agora eu vou puxar bem esse forro, pra ele não voltar aqui, ó, e não tapar o cursor, né? Não tapar o lugar onde o cursor passa. Pode dar uma vincadinha nele assim, ó, pelo avesso primeiro. Amassa bem. Aí, agora eu vou passar uma costurinha pra arrematar isso aqui, rebater isso aqui. Eu vou continuar com o calcador fino, que fica mais fácil de passar aqui no meio. Vou puxando bem o forro aqui embaixo, ó, pra ele não voltar. Tá rebatidinho aqui e aqui. Nos dois lados, né? Agora eu vou fazer o outro lado. Primeiro eu dou uma puxadinha, tento vincar um pouco com a mão aqui já, ó, pra facilitar um pouco, porque isso aqui a tendência é ele puxar de volta. Ó, agora ele já segura um pouco, fica mais fácil.
cortei bem certinho, tá vendo? Ele fica certinho ali. Essas, a rebarbinha não tem problema sobrar, porque tem essa margenzinha cinza, né? Mas, ó, deu certinho aqui, ficou exato, ó. Agora, já tá os dois lados do zíper rebatido, prontinho. Agora eu vou passar uma costura toda em volta aqui, ó. Em cima dessa margem cinza aqui. E venho por toda a bolsa até chegar aqui na outra ponta aqui, ó. Pra segurar, pra poder cortar isso aqui. Aqui dá pra botar na mesa e colocar uns alfinetinhos pra não sair do lugar daí. Ó, agora eu já costurei todo aqui, ó, todo costuradinho em volta. Aqui eu costurei fora. Mas tá quase todo costurado, então. E agora eu vou cortar essas partes aqui pra acabar de montar ela. Os dois lados estão costurados, tá? Vou cortar pra montar ela. Aqui o corte é certinho onde acaba a bolsa. Bom, vou cortar os 4 lados, daí já mostro. Ó, os 4 lados cortados. Aqui, aqui. Agora eu vou colocar o cursor. Eu gosto de colocar o cursor agora já deixando ela assim, do avesso. Eu coloco aqui, ó. Não tá aqui. Eu vou colocar um cursor que tenha minha logo e vou colocar um cursor comum. Tava fora. Já foi. Agora o cursor que tem a logo. Eu não apertei ainda, ele tá caindo, depois eu coloco. Já coloquei as duas. Um tá aqui, outro tá ali. Agora eu vou juntar, aqui dentro tem a alça que tá amassadinha, né? Agora eu vou cortar esses excessos aqui, dar uma queimadinha nessa ponta. O outro lado a mesma coisa. E aí eu vou começar a fechar. Eu vou juntar, ó, ela tá dobrada assim, essa parte aqui onde eu coloquei, né, que é o meio do fundo, e aqui o meio de cima, que é o zíper. Eu vou centralizar bem o centro do zíper com o meio do fundo e vou fechar essa parte para colocar o viésinho.
fecho um lado, fecho o outro. As duas pontas fechadas. Eu fechei mais pela ponta, agora eu troco o calcador de novo. Que eu gosto desse aqui mais larguinho, para colocar o viés. Aí o viés, como eu mostrei, eu vou colocar do próprio nylon. Então, ele tem 2,5. Eu coloco mais ou menos a metade, mas sempre a parte da frente menor do que a de trás, porque a de trás eu posso cortar e deixando passar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. A da frente aqui tá um pouquinho menor do que a de trás, tá vendo? A de trás tá passando ali, ó. Aí eu vou costurar bem pela pontinha. Fica mais ou menos um centímetro pra frente. Ó, aqui eu costurei pela pontinha, que tem umas linhazinhas que eu tenho que queimar ainda. E aqui atrás, ó, ficou assim, ele fica sobrando, tá vendo, ó? Essa sobrinha eu corto. Ó, cortei a sobrinha, agora é só cortar as linhas e queimar aqui. Eu vou deixar pra queimar. Eu não corto bem pertinho, porque tem que queimar, porque é linha 60, né? Vou fazer do outro lado. Aqui é a mesma coisa, deixa eu ver se consigo... se eu consigo mostrar o corte aqui. Eu pego a tesourinha aqui, ó. Não precisa ir cortando, dá pra segurar, ó, e passar ela e puxando, que ela corta bem pertinho, ó. Agora eu vou fazer a abertura, né? Ela tá costurada nas duas pontas, agora eu vou abrir e costurar essas partes aqui, ó. Aqui, o que que tem que ficar? A quininha aqui, ó, tem que ficar bem certinha. Essa quina e essa quina aqui. Aí eu vou mostrar que sobra às vezes um pedacinho ali, a gente tira daí. Primeiro eu arrumo as duas quinas e boto o grampinho. Depois, ó, quando eu ajeito, tá vendo? Ó, sobra um pouquinho de nada. Às vezes não sobra, às vezes sobra um pouquinho mais. Aí essa diferençazinha aqui eu corto fora. Ó, saiu só uma pontinha. E agora, quando eu arrumo, ó, tá certinho, ó, não tá sobrando nada, tá vendo? Eu cortei ali, ó, aí dá pra arrumar certinho. Sempre eu vou colocar esse viés não pra cima, né? Tem que ficar virado pra baixo, no sentido pra baixo do zíper. Então, eu vou costurar aqui, passar viés, e isso eu vou fazer nos 4 lados. Ó, aqui eu já coloquei, daí eu dobro aqui, ó, depois eu corto. Vou mostrar nesse aqui como é que eu faço a dobra.
Aqui. Ver se eu viro aqui. Ó, eu deixo um pouquinho maior. Acho que eu vou virar assim. Aqui, ó. Deixo um pouquinho maior. Eu vou virar esse pra cá, né? Então, eu deixo um pouco maior aqui. Aí, eu dobro esse assim mesmo, torto. E viro esse assim. Aí, o segredo é, não pode costurar a partir daqui. Tem que costurar desde o comecinho. Senão, vai ficar sem quina. Deixa eu ver onde é que eu fiz. Aqui, ó. Ó, eu costuro desde a pontinha. Fica assim feio, mas depois eu vou mostrar cortadinho, daí fica bem certinho. A gente tira isso aqui com a tesoura. Então, ó, deixa maior, dobra pra dentro no sentido aqui da peça e vira essa pontinha. E vira a pontinha aqui, ó. Aí começa costurando aqui e não aqui. Ó, costurei do começo até o final, passando a quininha aqui. Agora eu vou fazer os outros lados, vou cortar e eu mostro. Ó, aqui já cortadinho. O outro lado também cortei. Corta aquela ponta e corta se sobrar atrás também alguma coisa. Ela já tá toda prontinha, ó, pra desvirar. Ó, ela já tá desviradinha. Aqui as alcinhas, né, pra colocar a alça transversal. O zíper, um lado ficou simples. Esse lado ainda tá só a cabeça, que eu vou colocar o outro penduradinho. Ó, dentro ela tá toda forradinha com o viés, né? E com o bolsinho. Deixa eu ver se dá de mostrar o bolso assim. Aqui, ó. Os dois bolsinhos aqui. Então, tá prontinho agora. Eu só engato as alcinhas aqui, ó. Aí ela tem tanto essa alça, como tem essa alcinha aqui, de mão.